Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intenção do Imaculado Coração, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Quem está aí atrás, se quiser vir aqui para frente, tem cadeira aqui na frente. Quem está com a palavra de Deus, abra em Mateus, já está aberto, né? Capítulo 22, vocês já estão ficando espertos. Já está no amém rápido, né? Não está na misericórdia, muito bem. Dessa parábola de domingo, de Mateus, eu quero que vocês grifem uma frase, que é a frase que nós vamos conversar. Quando Jesus diz dessa forma: amigo, como entraste aqui? Essa palavra é para mim, é para você, é para cada um, é para a gente fazer uma introspecção, é para poder pensar, é só para a gente lembrar. Essa parábola do banquete é quando o rei prepara um banquete para o casamento do filho, né? Chama as pessoas e as pessoas se recusam, aí manda buscar todo mundo, e o rei reconhece alguém que não está vestido adequadamente para a festa. Nós sabemos que Jesus está falando de Deus Pai, né? Do convite que foi feito aos primeiros que negaram, que nós somos da segunda turma. Mas vocês observam essa pergunta que foi feita: amigo, como entraste aqui? Hoje essa pergunta ela é direcionada para mim e para cada um. É para a gente voltar. É o momento da gente voltar. Quando Jesus nos pergunta isso, não é só como a gente entrou dentro de uma igreja para assistir uma missa, não só como vocês vieram hoje para a missa, muito só para o grupo de oração, que muitas vezes a gente está na igreja só de corpo presente, mas a cabeça e o coração estão longe, estão nos negócios, estão nas preocupações, estamos longe. Mas é muito além disso, né? Que isso Jesus até fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas é muito além disso essa pergunta. É que na verdade é para a gente se ver como é que eu estou como cristão. Será que eu tenho vindo à igreja, assistido missa, entrado na fila de Eucaristia por rotina? Que eu tenho que ir à missa, então já virou um hábito, entrou numa rotina, eu de verdade nem sei o que está acontecendo. Eu passo diante de Deus, só o corpo é presente, mas eu não me envolvo e não me comprometo. É assim. É preciso que a gente veja se a nossa vida, se a gente está vivendo como pagão batizado. Presta atenção. Eu tive vontade de gritar isso no ouvido de todo mundo. Desde que nós recebemos a graça do batismo, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E por isso, herdeiros. Para e pensa. A sua vida hoje, agora, reflete a sua filiação. As pessoas que olharem para você hoje vão poder dizer de quem você é filho. Os seus atos, a sua vida, a forma como você está conduzindo a sua vida, revela que você é filho de Deus. É preciso pensar. Porque nós esquecemos a dignidade que carrega este nome, cristão, filho do Altíssimo.
Prestem atenção nisso. Nós esquecemos o que significa ser filho, filha de Deus. Então, nós muitas vezes levamos a nossa vida espiritual como uma coisa já conhecida. Deus já faz parte, Jesus, na história dele, faz parte do passado. Já é uma história que a gente até sabe. Está lá no passado. Parece que aquele roteiro que eu já li. Compreende? Eu já sei. Mas não se envolve. A gente não faz a experiência de um Deus que é vivo. E quando eu falo vivo, é vivo. Corpo e alma. Só a gente não vê, mas está aí. A gente relaciona como se ele estivesse lá no passado. E a nossa vida completamente desvirtuada. Qual que foi o imperativo que Jesus falou para todos nós? Ele deu uma frase para nós. E ele não pulou ninguém. Qual que foi? Vou pôr vocês para ler a Bíblia de ponta a ponta. Vocês me aguardam. O que foi que Jesus falou? Ele deu uma ordem. Um imperativo, né? Jesus é uma doçura, né? Ele dá um imperativo na expectativa sempre assim. Um dia vocês conseguirão. Como é que é? O que Deus Pai falou para Abraão? Ninguém lembra? Deus Pai falou para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu, o Senhor, sou santo. O que foi que Jesus chegou e falou? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Seja santo porque o vosso Pai é santo. Escutamos isso? Ninguém sabia da frase. Colamos. Falou nada, filho. Aí você sabe para Santo Inácio, para São Pedro, para São Paulo. Deus fez essa lista? Não. A santidade é a vocação do cristão. Tanto que no início eles se chamavam de santo. Porque o cristão é santo, chamada santidade. E como nós não entendemos nada disso, a gente fala: não, isso é para mim não. Eu não tenho esse dom não. Quem falou que isso é dom? Isso é investimento. Presta atenção. Essa é a nossa meta. Todos os dias nós somos convidados a sermos santos. E todos os dias nós temos que negar a santidade. Presta atenção nisso que eu estou falando com vocês. Isso é uma das coisas mais sérias que existe na nossa vida. Por que é tão difícil? O que vocês acham que falta na sua vida? O que falta? Você já tem a consciência, o que te falta? Decisão. Gente, uma coisa difícil no mundo é o povo se posicionar. Fica esperando, vai julgando para o outro. Não, vê se o outro toma atitude, A atitude é sua. O convite, o imperativo foi para cada um de nós: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Então nós temos que continuar o processo que nós recebemos aonde? Que bom, que a gente lembra, né? O batismo é a veste, né, da graça, né, que nós recebemos. A sensação que eu tenho, sabe o menino quando se arruma, você vai para uma festa, o menino se arruma, fala com ele: fica quieto, arrumado, porque sua mãe vai trocar de roupa 2 segundos, que as mães, coitadas, arrumam, né, só misericórdia. Assenta, santo, que eu vou arrumar. Fica limpo para ir para a festa, ficam? Tudo descabelado. A roupa, só Deus. É isso que nós fizemos com a nossa veste. E é tão interessante, Jesus, ele é tão cantador, né? Que na hora que ele coloca essa parábola, qual que é a única pessoa que reconhece que a pessoa não está vestida? O rei, é o pai. Porque nós todos estamos aqui. Eu sou capaz de saber como é que está a sua vida espiritual? Não, mas quem sabe? O pai. Ai, que lindo, ele sabe. Por isso ele falou: sua veste está certa. Não. Nós vamos esconder o que de Deus? Nada. Hoje eu falava lá no hospital, sabe aquelas frases que você encontra assim: sorria, você está sendo filmado? Falei: isso é sério. Tem alguém filmando. Mas nessa turma daqui não, tem alguém mais importante que está vigiando, está de olho, filmando tudo. Por que isso é muito sério? Porque se eu me comprometo, falo: filho, mas é muito difícil ser santo. Ser santo, gente, não é ter uma vida de
de brilho, não. É na nossa vida ordinária. É na nossa vida apagada, sem brilho. Porque a santidade, ela é oculta. A santidade não dá alarde. A santidade não precisa de nada extraordinário. A santidade é cumprir o seu dever de cada dia naquilo que você escolheu ser. Santifica o teu trabalho e santifique-se no trabalho. É naquilo que você faz. Se você borda, seja santo no bordado. Se você é médico, se você é advogado, se você é professor, arquiteto, dono de casa, o que você resolveu ser. A nossa grande desafio é ser filho de Deus. E esse para mim que é a coisa mais difícil da vida, é ser filho dele. O trabalho é um meio da minha santificação. Mas a dificuldade é ser filho. Mas que é difícil ser santo? Não, difícil é decidir ser. Porque aí o dificuldade é o obstáculo, vai. Mas eles só ficam grandes quando eu não decido. Porque a partir do momento que eu levanto e tomo consciência que a cada dia eu me levanto para amar e servir a Deus, e é só. Você vai amar e servi-lo nas pequenas coisas de cada dia, porque pode ser sempre o último. Ele fala para Gabriele, cada dia que você levantar, pensa assim: este é a nova vida que está me sendo dada, não é? Porque a gente podia ter morrido de madrugada. Você abriu os olhinhos, é a nova vida que você recebeu. E descubra que você pode ser melhor hoje do que você foi ontem. Olha que espetáculo. Mas isso é uma decisão sua, completamente sua. Então é tão interessante que quando você toma essa consciência, essa decisão, você vai entender que a sua vida espiritual tem que ter um caminho. Quando eu entro à igreja, eu não venho à missa por vir. Eu venho à missa porque eu preciso me alimentar, eu preciso ouvir a palavra, e eu preciso receber Jesus vivo. Vocês imaginem que nós temos a oportunidade de receber Jesus vivo todos os dias e ainda não conseguimos ser santo. Prestem atenção nisso. Porque se eu acredito que Ele está vivo, isso implica que eu tenho que estar viva diante de Deus. Eu não posso ter uma relação com Deus morta. As nossas orações, elas têm que traduzir que eu estou diante de alguém que é vivo, e eu tenho que me comportar como tal. Claro que eu tenho as minhas orações que me ajudam, Pai Nosso, Ave Maria, mas eu tenho que ter um momento de oração, eu e Ele. Eu tenho que ler a palavra de Deus e me alimentar dela e fazer luz para a minha vida. Falar, isso eu não estou conseguindo fazer, isso eu consigo. Por quê? Porque eu sou bonitinha? Não, por causa da graça de Deus. É isso? É a graça que nos santifica. Mas eu tenho que querer, eu tenho que pedir a Deus. Se eu não pedir, Ele não vai ofertar se eu não pedir. E é tão interessante que essa consciência é tão distante de nós, tão distante, que domingo eu sempre faço adoração também no domingo. Então às vezes eu faço adoração umas 3 vezes por semana, 4, eu queria fazer adoração todo dia. Porque adoração é uma coisa que me emociona. Eu estava ali agora, estava chorando porque me emociona. Porque eu sei que Ele está vivo. É você diante dEle, vivo. Aquele mesmo Jesus que andou lá na Galileia, que curou aquele povo, que levantou Pedro, segurou Pedro, né? Que libertou Madalena, é aquele Jesus, que devolveu aquele filho para a viúva de Naim, que pôs aquele menino de pé, e tantas coisas que Ele fez. Ele ali, vivinho. Então cada vez que eu chego lá, todo mundo acha que está acontecendo uma tragédia, né? Mas é porque eu não aguento de emoção. Poder chamá-lo de meu amigo, meu Senhor, né? Assim, é de emocionar. Aí domingo eu estava lá, fazendo oração, claro que eu estava chorando. Não vi que entrou outra pessoa. Eu já procuro o lugar mais discreto do mundo para poder ter sossego, né? Eu e ele. Aí a pessoa bateu em mim e falou assim: você está querendo falar? Eu abri o olho e falei: eu estou falando. Não, que você está com a carinha tão triste, chorando. Você está querendo falar? Eu falei: mas eu estou falando. Não, mas falar. Eu falei: eu estou falando, mas com Ele está aqui vivo. Compreendem? A pessoa acha, olha a dimensão de que Deus está ali vivo. Não, você deixa de conversar com Ele e vem conversar comigo. Presta atenção. Presta atenção. Qual é a consciência? Ajoelhou diante de quem? Gente,
É sério isso, é verdade. A gente recebe Jesus vivo na Eucaristia, é preciso conversar com Ele, não olhar para os outros, não. Nem cair nos pés de Nossa Senhora, quase arranca a mão de Nossa Senhora. Não é aquela hora, não, é depois. Primeiro você está com Jesus vivo. Ele fala para Gabriele: Gabriele, quando você recebe uma visita importante, você deixa ela na sala e vai para a janela ver quem está passando? Não, você fica com a visita importante. Quando você recebe a Eucaristia, você recebe a visita mais importante da sua vida. E a gente distrai, perde a graça, perde a oportunidade de falar com Ele, perde a oportunidade de tantas coisas, porque estamos dispersos. Porque decidir por Deus todos os dias não é fácil, porque o mundo é sedutor, ele te engana, te mostra a vanglória. A gente fala: não, quer ser famoso, que ilusão. Quer o quê? Nós queremos o céu. Nós temos que, o cristão, ele tem que ser alguém muito audacioso, ele tem que ser alguém que quer coisas muito grandes. Porque você imagina, a gente quer Jesus, quer vê-lo? Eu quero o paraíso, onde Ele está. Eu quero a vida eterna. Presta atenção em alguém que quer tanto alguma coisa. E isso é muito grande. E é lá que nós estamos caminhando. Quando você toma consciência que você é peregrino, que você está aqui de passagem, que somos filhos dele, viemos dele e voltamos para ele. Naquilo que ele fala para Josefa: você veio do amor e você volta para o amor. E nós estamos distraídos, o mundo nos distrai. E nós temos que voltar e falar: oi, eu tenho que me acertar, eu tenho que ter vida de oração, eu preciso rezar o meu terço, eu preciso de ter um momento só eu e ele, eu preciso de, se possível, a graça da Eucaristia diária, de confissão mensal. O que é tão maravilhoso confessar? Primeiro, como diz Padre Pio, o único lugar que você entra como culpada, você se afirma culpada e sai inocente. E a outra coisa que eu vou dizer para vocês aproveitem essa frase: Deus perdoa esquecendo. Tudo que vocês perdoarem aqui, vocês não vão ter que falar nada com Ele, porque Ele nem lembra. Aproveita e perdoa. Fala tudo, vai lá na infância. Francisco era bonitinho demais, né? Foi o primeiro que morreu, dos 3 lá de Fátima. E na noite que ele ia morrer, na madrugada, ele manda chamar a Lúcia. E a Lúcia fala: não, Francisco se mandou chamar, está morrendo. Chegou lá e falou: Francisco já está indo? Pureza de menino. Ele falou: daqui a pouco. Por que você mandou me chamar? Eu mandei te chamar, ver se você lembra de algum pecado que eu cometi, para chamar o padre. E de madrugada. Ela falou: eu sou boa ficar lembrando do seu pecado. Não, mas acorda a sua irmã, que ela é boa de lembrar. Que eu acho que outro dia você desobedeceu a sua mãe. Acho que é melhor confessar. Então acorda ela, para saber se eu desobedeci ela, quando estou lembrando. E acorda o padre, para me confessar. Uma criança. Nós vamos levando a vida achando que tudo é normal. Porque na verdade nós somos cristãos. Não pertencemos aqui, mas estamos aqui. E a gente, no mundo pagão, se você contar isso para alguém do seu grupo de trabalho, que você confessa todo mês, vai achar que você tem algum problema, né? Que você vai à missa todo dia, nossa, está com um problema gravíssimo, né? Você reza terça, então virou beata. Então você vai fazer um escândalo no mundo, é isso mesmo. Mas nós somos cristãos. E ser cristão é isso mesmo. Ser cristão é entender que eu tenho que ter uma coisa na minha vida que chama ser guarda do meu coração. Eu tenho que entender que no meu coração o maior amor que eu tenho que ter por quem? Por Deus. Ele tem que ser o amor maior da minha vida. E todos os outros amores que vão existir no meu coração têm que estar ordenados e imbuídos nele. Senão fica amor desordenado. Mas o primeiro amor é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa que eu tenho que vigiar no meu coração é quando meu coração começa a ter ciúme, rixa, inveja. Quando o ego vai crescendo demais, eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, não preciso de ninguém, eu sozinho eu dou conta. Opa! Essas coisas desordenam o nosso coração. E isso te faz entrar nos pecados todos. Bobagem. Deus mandou amar a Ele acima de tudo e ao... Porque o que eu fizer ao meu irmão, eu faço a quem? A ele. Isso é de uma seriedade, né? O que você fizer ao menor, você afrontar alguém, você ser indelicado com alguém, você está sendo com quem? Com ele. Por isso que é tão sério.
Então nós temos que vigiar o nosso coração, porque se eu vigio meu coração no tanto que eu amo ao Senhor, e no tanto que eu cuido do meu irmão até dar conta de amá-lo, eu vou ter amor ordenado no meu coração, e um coração calmo, que primeiro só quer amar e servir a Deus, quer mostrar nada para ninguém não. Quem tem que ver? Deus. Por isso que só Ele viu a veste. Amigo, como entraste aqui? Desde domingo eu estou com essa frase na minha cabeça. Amigo, como entraste aqui? Isso é para a gente nos fazer repensar a nossa vida de cristão. Como que eu estou caminhando? Se Ele de verdade, se Jesus é o meu ideal de vida, se Ele é o meu grande amigo, o meu grande Senhor, se de verdade eu estou preocupado em fazer a vontade dEle, e fazer com que o reino dEle se instale, aonde eu estou, porque humildemente, né gente, aonde nós vamos, nós somos a tenda onde Deus habita, onde Deus vai morando, é assim que somos, e Ele vai se manifestando no mundo, através de cada um de nós. Nós temos que ter essa consciência. Se nós somos cristãos, assumimos o nosso batismo, crisma, etc., o mundo tem que te olhar e saber que você tem uma pertença, tem um pai, e você pode lembrar o outro, que tem um pai, que muita gente esqueceu, por isso sofre tanto, porque eu digo que as pessoas aprenderem que tem Ele, vai te acreditar em Deus, rezar, te evita o sofrimento? Parabéns, não vai, não é proteção contra o sofrimento, mas é a certeza que a gente não sofre sozinho. É tão diferente. A gente anda e chora e anda acompanhado, e muito bem acompanhado. Ele enxuga as lágrimas, não é assim? Então esse banquete que Deus nos dá, que por enquanto a gente não vai estar celebrando lá, nós temos a Eucaristia, esse grande banquete. Então nós temos que prestar atenção em tudo, e quando eu fico pensando nessa veste, eu vou tornar a falar, vou ser chata, é as roupas que a gente vem à igreja, nós temos que prestar atenção, nós estamos esquecendo que existe uma coisa que é sagrada, e o dia que eu entender que eu sou cristã, e assumir o meu batismo, assumir minha filiação divina, nós somos o templo de Deus, e eu tenho que prestar atenção se a minha roupa é causa de pecado para o outro. Isso é sério? Diante de Deus é sério, seríssimo. É seríssimo. Isso não é uma brincadeira. Nós temos que prestar atenção. Se Deus habita em mim, a minha forma de vestir eu revelo Deus. É seríssimo. Prestem atenção. Olha, não coloquei uma roupa, mas está na transparência que falta ver a alma. É sério. O que eu revelo? Então todos os nossos atos, gente, é tudo. Como você está numa fila, como você trata o outro, como você compra alguma coisa, tudo que você faz, você revela o seu modo de ser, e o nosso modo de ser compromete aquele que nos criou. Se eu me digo cristã, porque se eu sou pagã, está tudo certo. Então, amigo, como entraste aqui? Nós temos que pensar nisso. A nossa vida aqui não é uma brincadeira, é muito, mas é muito sério, tudo isso. Não, andar com Deus, assumir que somos filhos dele, Deus não é algo que eu carrego como uma tralha, que de repente eu tenho uma necessidade, eu esfrego como o gênio da lâmpada e falo, faz isso para mim. Não é isso. O nosso processo de conversão, ele é uma luta, porque eu tenho que decidir, e tenho que pedir a Deus a graça de me ajudar a vencer o mundo, o demônio e a carne. Não é fácil. Por isso que ele fala que o reino vem à força, porque somos nós que vamos lutar contra a gente mesmo, porque é um processo de conversão, até o espírito domar a carne, né gente? Porque a hora que a gente morrer, o que vai se apresentar diante de Deus? O seu espírito. Sua alma vai estar diante de Deus na hora da sua morte, o seu julgamento pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de rever Santa Faustina, Santa Margarida de Maria Lacoque, todas elas tiveram a graça de estar diante de Deus sem morrer, e analisar a alma delas diante dele, e coisas que elas não achavam que era pecado, ele falou, isso te dá tanto tempo de purgatório. Elas que já eram santas. Então, quando eu trago essas coisas para vocês, eu já falei com vocês,
A minha grande preocupação hoje é a salvação nossa, que a gente acha que já está por garantido. A salvação das nossas almas é seríssimo. Se elas contar a tela que se vê, sem ninguém, você e ele, é sério. Nós temos que levar a nossa vida cristã a sério, porque nós queremos o céu, nós queremos o paraíso. Não podemos andar aqui achando que no final tudo dá certo. Não é assim. Então vamos pensar nisso. Vamos pedir a Jesus que ande na nossa frente como uma tocha, que seja aquela estrela que nos dá o caminho, que seja aquele assovio do pastor que fala: é por aqui. E vamos pedir a ela, né, Nossa Senhora, que nos ajude, ela que ficou como nossa mãe, que nos ajude, que interceda por nós nessa noite, que como a gente pensar nessa frase, amigo, como entraste aqui, que nos ajude. Esses dias eu meditando muito, eu falei com Jesus: Jesus, como a gente foi mal orientado na vida, como a gente não foi bem cuidado do ponto de vista espiritual. Eu não sou capaz de lembrar de nada da minha catequese, absolutamente nada. Então, como a gente foi mal orientado, que eu não escutei aquela frase: não suja a sua veste, não. É sua veste da graça, não perca ela, porque ela é que vai te permitir entrar no banquete. Cuida das coisas que Deus te deu, é muita graça. Nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos. Aqui quando Ele vai nos comunicar, quando Ele vai nos chamar, não sabemos. Mas eu quero estar pronta, atenta para as coisas dEle, atento, pedir a Ele sempre: Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu tenho que fazer a cada momento na minha vida. Se eu ponho cesta básica no meu carro, eu falo com Ele: de quem são as cestas, Senhor? Me leve para as pessoas certas. Para quem o Senhor vai entregar essas cestas? Não pense em fazer o bem sem Ele, porque vai dar errado, porque a gente não sabe nada. Tudo a gente depende de Deus, tudo, aprendam isso, porque sem mim, nada. Ele falou isso, está lá em João 15. Aprender isso, você depender de Deus como o ar que a gente respira, entender que Ele é o Senhor, mas o grande amigo. E pedir a ela, né, que meditou essas coisas todas no coração dela, que é a rainha dos santos, que sabe que todos nós fomos convocados à santidade, que nos ajude a vivermos e cumprirmos a palavra do Filho dela: sede santos, porque o meu Pai é santo, porque o vosso Pai é santo. Então que nessa noite, né, Nossa Senhora olhe para a nossa miséria, se compadeça do estado que nós ainda estamos como cristão, apesar de tantas eucaristias, apesar de tantas confissões, nós ainda não decidimos a ser cristão de verdade, porque o dia que formos, nós vamos pôr fogo no mundo, que é o fogo do amor, né? É o fogo do mundo. Vamos pedir a ela que olhe agora, nesse momento, como ela intercedeu por tantos, e continua intercedendo por tantos, que nesse momento ela olhe para nós com um olhar de mãe, porque mãe, ninguém esconde nada de mãe, né? Ninguém. Então que ela olhe para nós, mesmo que a gente não fale, ela sabe. Ela olha para cada um e fala com Jesus: esse precisa de tal graça, esse de tal, esse de tal, para que eles possam ser santos, conforme Ele nos pediu. Vamos pedir a Nossa Senhora que volva para nós o olhar dela. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa sal. A vós bradamos, degredados filhos de... Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Deus do Amor e da Gratuidade. Acompanhe. Então, hoje eu quero conversar com vocês, capítulo de Lucas 14. Eu quero meditar duas frases, dois versículos que Jesus falou no Evangelho de domingo.
E Jesus me encanta, né? A doçura dele é algo que me encanta demais, porque da mesma forma como naquela época, ele assentou, observou as pessoas, como é que elas se comportavam num jantar. Da mesma forma como ele ensinou, ele nos ensina hoje. Aquilo que ele falou serve para a gente hoje, porque ele ficava observando o comportamento humano. Então, a primeira frase que ele disse assim: quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Vocês imaginem que Jesus estava observando o pessoal chegando para o jantar, e as pessoas brigando por estar nos melhores lugares. E até hoje é assim, né? Dentro de uma sociedade que nós vivemos, nós temos uma hierarquia, e que de acordo com o seu status, com a sua posição, você tem um lugar que se assume. Mas o que Jesus quis nos dizer, quis revelar que o ser humano ele tem um afã de ser o melhor, de sobressair, de se mostrar diferente dos outros, de se colocar acima dos outros. Porque tem um desejo de brilhar, de aparecer, de falar, olha como é que eu sou bacana. Jesus falou, não, não é isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é bem assim. A necessidade de se sentir mais poderoso do que o outro, eu falo que isso começa desde pequenininho. Desde pequenininho. Tem gente que para na idade de 3 anos e permanece. Esses dias uma mãe pegou um menininho de 3 anos no quarto falando com um irmão de 5 meses. Contou o dedinho para ele e falou, deixa eu te explicar uma coisa. Quem manda nessa casa primeiro sou eu. Depois é o papai. Depois é a mamãe e por último é você. Você é o último de todos. 3 anos de idade. Mas nós crescemos achando que estamos lá com 3 anos de idade. Eu sou o mais importante, o mais bacana, adoro um aplauso, adoro passar as pessoas me reconhecer e falar, viu fulano, viu como é que ela está bacana? Reconhecer que aquela roupa faz um diferencial. Perceber que a gente tem a última palavra, se não eu imponho a minha última palavra. Reconhecer que eu sou a dona da verdade. Isso são coisas que estão em nós. Mas conviver com esse centramento do ego, né, esse ego centrado, já ficou tão natural que a gente não percebe que tem isso. A gente fala, eu tenho isso? Tem não. Jesus falou, tem, minha filha. Tem um desejo aí dentro de sobressair. E aí, que é lindo em Jesus, porque a religião cristã não é a religião das respostas, é a religião das perguntas. Primeira coisa que Jesus fala com os discípulos, quando João Batista fala com os discípulos dele, eis o Cordeiro de Deus. O que Jesus, quando eles vão atrás de Jesus diz o que para eles? O que procurais? Então Jesus pergunta para nós, por que vocês estão querendo assentar no primeiro lugar? O que vocês estão buscando? Qual a sua necessidade de estar ali, naquele lugar? Por quê? Qual o seu interesse em fazer isto? Qual é o objetivo que você tem? Por que você está buscando? Qual é o interesse oculto que está na sua agenda? Se você está se tornando amigo dessa pessoa, por que você é amigo dela? Qual o interesse que você está tendo nisso? Por que você está aqui hoje? Então, a nossa religião não pode ser feita de respostas prontas, assentadas. Jesus é aquele que nos coloca em movimento, nos coloca para pensar. Ele não quer um monte de robô, ele quer alguém que responda e responda com entusiasmo e fala, por sua causa. Mas é porque você já mexeu em mim. Então, é preciso que a gente pense em cada atitude que a gente está fazendo. Por que eu faço isso? Qual é o sentido, qual é o desejo oculto que eu tenho por trás disso? Ele falou, sabe por que vocês vivem assim, nessa guerra, na competição? O ser humano tem mania de competir, de querer ser melhor, de querer falar, eu sou bacana, você mais ou menos. Ah, você é bom nisso, mas eu sou melhor do que aquilo. Aquela luta que a gente fica com os pais, com os meninos pequenininhos. Não compare seus filhos, porque já vai crescendo esses meninos numa competição louca. Para que essa competição? Ele falou, olha, eu tenho um desejo diferente para vocês. Eu queria construir uma outra sociedade. Uma sociedade fraterna, que vocês possam entender que vocês são irmãos. Mas enquanto vocês não reconhecerem a verdadeira identidade de vocês, vocês se reconhecem no ego. E o ego é que move vocês. E a primeira necessidade básica do ego é de ser reconhecido. Então ele faz tudo para aparecer. Ele fala, opa, está me vendo aqui? Então ele falou, a hora que vocês não se identificarem mais com o ego,
aí o ego não tem mais como ficar inflado. Vocês já chegaram em algumas reuniões, algumas festas, onde tem tanto ego inflado que não cabe ninguém? É tanta briga de ego que não cabe. Fala, melhor sair. Porque ainda não tomou consciência daquilo que é. E falou, sabe por que vocês ficam nessa competição, nessa bobagem? Porque o ego está inflado demais, vocês estão vivendo na superfície, vocês ainda não têm consciência da verdadeira identidade de vocês. Quando vocês tiverem consciência da verdadeira identidade de vocês, o ego desinsufla. E aí cabe todo mundo. E aí vocês vão vendo que essas coisas ridículas, que sustentam vocês, caem. Não serve para nada. Para que eu vou achar que a gente é melhor do que os outros? Que bobagem. Eu sento aqui porque eu sou mais bacana. Por que você é mais bacana? Temos o mesmo pai. Somos irmãos e só temos um único mestre. Qual é o nome dele? É Jesus. Esse sim, é o nosso único mestre. Então Jesus observava e falou, eu queria fazer de vocês uma sociedade onde vocês fossem fraternos, fossem irmãos. Onde vocês conseguissem cuidar uns dos outros. Onde vocês não competissem. Onde vocês não precisassem diminuir o outro. Então, por isso eu convido vocês a ir para o último lugar, porque o último lugar foi o que ele fez. Jesus foi para o último lugar no mundo, pegou a cruz, foi para o último lugar, porque lá ele foi nos redimir. Jesus pegou o último lugar para que ninguém se sentisse excluído no mundo, para que não tivesse ninguém depois dele, tivesse ninguém marginalizado, então ele ocupou o último. E nós, como discípulos dele, ocupamos o último, junto com ele. É lá que ele nos redimiu. É lá que ele continua intercedendo, cuidando de nós sem cessar. Ele continua ali. Mas será, a gente fica pensando, será que é possível viver desinteressadamente? Será que é possível? Será que é possível fazer as coisas e não pensar em recompensa? Será que numa sociedade onde a gente está acostumado somente com aquilo que é pago, eu pago por alguma coisa, viver a gratuidade? Porque a gratuidade por si só, a definição disso é aquilo que eu não compro nem vendo. Quando é que eu consigo viver a gratuidade? Quando eu tomo consciência daquilo que eu sou. Que a gratuidade é um gesto de liberdade. É quando eu estou mergulhada em mim. Quando eu entendo que eu sou filha do Altíssimo. E que Deus me ama tanto, onde eu sou enxertada nesse amor dele, essa consciência do amor de Deus é que está escrito na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, está escrito assim, o amor de Deus por nós nos constrange. Porque ele nos ama tanto, mas ama tanto sem medida, sem cobrar, sem preço, que quando eu tomo consciência de que eu fui redimida por esse amor, sou amada, sou uma filha amada, eu me nutro nesse amor e vou viver o amor com o outro. E aí eu consigo fazer a gratuidade. Mas enquanto eu não tomo consciência disso, eu não consigo viver a gratuidade. Eu vou cobrar por tudo. O caminho da gratuidade é fácil? Não. Porque nós estamos numa sociedade difícil. Então, se você faz uma coisa gratuita, as pessoas começam a desconfiar de você e falam, o que será que ela está querendo? Tem algum interesse por trás. Não faz nada de graça. Por que o outro faz de graça? Igual as crianças, quando eu dou a amostra lá no consultório, falam, mas você não vai cobrar nada, tia Filó? Mas você não vai ficar pobrinha? Às vezes você vai ficar pobrinha se você está dando amostra. Você não vai cobrar nadinha, não, nadinha. Até os meninos já são desconfiados com esse assunto. Então, aprender a gratuidade, esse gesto que eu cuido do outro, é diferente. Porque tem uma diferença, gente, entre querer. Falo, não, Filó, eu faço por causa de Jesus, eu faço um monte de obra social. Então, eu tenho um ativismo. E eu faço tantas coisas, eu faço tantas refeições, a gente corre demais, cuida de um tanto de coisa. Mas eu queria dizer uma coisa que vai ser triste de ouvir. Que não adianta eu correr, ter um tanto de atividade, fazer um tanto de coisa, se em nada disso que eu faço tem amor. É a carta de São Paulo. Eu posso ser queimada viva. Se eu não tiver amor naquilo que eu fiz, resolveu? Nada. Isso tem que ficar muito claro, porque eu não tenho que dar ao outro alguma coisa, para que eu não possa humilhar o outro, mesmo que a situação dele seja a mais humilde naquele momento. Não é uma coisa que eu tenho que dar, eu tenho que me dar. Compreende? A diferença é no amor, eu tenho que entender que somos irmãos. Essa é a grande diferença. Por que eu estou falando que isso é diferente demais? Porque Jesus veio falar para nós do protocolo do cristão. O protocolo do cristão é ser sempre o último, considerar que o outro é mais importante, ceder.
Às vezes a gente está no trânsito, não tem sempre alguém que acha que é mais esperto, quer dar um nó, quer passar na frente. Para que disputar? Para o carro e fala, você deve estar com mais pressa? Vai em paz. Faça isso. Às vezes a gente começa a disputar também, esquece que é cristão. Ele ainda não entendeu que a gente é irmãozinho. Mas enquanto ele não entender, a gente vai fazer a nossa parte. Para poder ir mostrando as coisas. Mas quando eu tomo consciência desse Deus que me convida a estar nesse mundo, da mesma forma como recebo de graça esse amor, a praticar o amor, essa via é difícil, porque eu preciso da oração. Porque eu tenho que exercer os meus atos de gratuidade com Ele. E é por Ele no meu irmão. Então eu tenho que falar, Senhor, esteja comigo naquilo que eu vou fazer por Ele. Eu faço esse ato de amor com o Senhor, por você, com Ele, nele. É assim. Eu falo, Senhor, esteja comigo, abençoa essa obra, que ela é de amor por sua causa. E às vezes a gente acha que nós somos responsáveis para salvar o mundo. E eu é que tenho que fazer tudo. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso ativismo. Eu faço, acho que eu tenho que fazer um monte de coisas. Eu queria lembrar que nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Apenas. Então, se você se acha pronto para ajudar alguém, lembre que até a questão do ato de ajudar não é nosso. Mas nós podemos fazer alguma coisa por alguém porque Deus nos deu um dom. Então, o ajudar alguém é graça. Primeiro para mim, depois para o outro. É entender que eu não tenho essa graça em mim, mas é Deus que me capacita para. E eu só vou fazer aquilo que Ele permite fazer, naquele grupinho. Então, o Senhor precisa de mim ali. E não eu achar que eu tenho que resolver o mundo inteiro, não. Isso é porque a tentação de ou achar que eu tenho que resolver e cuidar, e resolver o mundo, cuidar do mundo, porque Deus está dormindo, não está vendo as coisas. Ou eu caio no desânimo de falar, é coisa demais para fazer, deixa do jeito que está. Não, eu tenho que apresentar ao Senhor e falar, se eu estou nas mãos dEle, fala, Senhor, eu vou ser seu instrumento, aonde? Aonde Ele te colocar, aonde Ele te permitir, até quando Ele permitir, até quando a sua saúde permitir, até quando a graça dEle te permitir, até quando e onde Ele te der a força necessária para você fazer por Ele. Compreende, então, a gente só faz as coisas com o Senhor. E tudo que a gente acha que vai fazer sem Ele, não dá certo, é vazio. E isso é importante para que a gente não ache que eu preciso fazer a coisa porque tem uma emergência e não rezar antes. Tudo que faz diferença na vida chama-se oração. Disso vocês vão entender o tanto que eu falo disso. Primeiro eu rezo. Primeiro eu apresento ao Senhor aquela necessidade. Falo, Senhor, tem essa necessidade. Entre em oração por aquilo. Depois convide Ele e fala, agora o Senhor vai junto comigo para me fazer o melhor no meu irmão. Porque é com o amor que eu recebi do Senhor que eu sou capaz de amá-lo. E eu só me abasteço o Senhor, senão eu sou consumida, e não me reabasteço, eu desisto da caminhada, da gratuidade. E Jesus falou, vocês vão ser felizes, vocês serão bem-aventurados quando descobrirem isso, porque eles não têm como retribuir vocês, mas o Pai, que nada escapa aos olhos dele, Ele te retribuirá. É o Pai que vai nos retribuir. Até que a gente não precisa nem dessa retribuição, eu só tenho que estender esse é o desafio nosso de cristão, no mundo, o gesto do Senhor, mesmo que o nosso gesto seja modesto, pequenininho, mas eu tenho que expressar em tudo que eu fizer o que Ele faria. Como é que Jesus faria? Comece a observar nas festas de casamento, nas celebrações, nas coisas que as pessoas recebem em festas em geral, quando a pessoa recebe uma premiação, como é que o ego fala mais? Vocês param diante de uma situação dessa e falam, cutuca Jesus, fala, como é que você faria no lugar desse? O que você mostraria? Como é que eu me comportaria? Não é fácil viver nisso, porque nós estamos numa sociedade onde tudo se cobra. E aí Jesus vem e nos dá a proposta, aprenda a dar de graça. Aprenda a cuidar do seu irmão. Aprenda a ter tolerância com aquele que às vezes não é muito simpático, é difícil às vezes de aceitar. Aprenda a ter paciência com ele. Então ele vai nos chamando para detalhes e fala, é nisso que vocês expressarão o que sou?
O grande modelo que nós temos disso, o mundo nunca vai se esquecer dessa mulher, Madre Teresa. Mas as pessoas vão pensar em Madre Teresa como aquela pessoa que fazia muito. Mas ninguém lembra que Madre Teresa ficava 1h30, 2 horas, diante do Santíssimo, em adoração, antes de sair para trabalhar. Então, primeiro era com ele. Primeiro ela estava com ele, diante dele de joelho. Primeiro ele. Depois ela ia ao encontro dos irmãos. Mas era porque ela não ia sozinha, ela ia com ele. Então, muitas vezes, aquilo que a gente faz não dá uma obra que dá fruto, porque a gente acha que a gente é que dá conta sozinho. Fala, não, mas Deus está dormindo. Mas Deus nos dá o direito de gritar igual Jesus gritar. Meu Pai, por que me abandonastes? E às vezes a gente não entende porque Deus ainda não abaixou o braço na situação de tanta coisa que a gente está vendo. Nós também podemos gritar, Senhor, mas até quando o Senhor vai demorar? O Senhor que é santo. Por que o Senhor ainda não reagiu a esse mundo? Santo Agostinho falou que se o dia que a gente compreender Deus, isso então não é Deus. Essa é a resposta nossa de fé. Se vocês conseguirem explicar Deus, então Ele não é Deus. E a nos ajudar a entender que a nossa fé é isso. Mesmo quando a gente não compreende nada, a nossa profissão de fé é dizer, sim, mesmo que eu não compreenda nada, Senhor. O que o Senhor nos convida aqui é aprender a amar, a cuidar uns dos outros, a entender que o meu irmão tem o mesmo valor que eu, que somos filhos do único Altíssimo. Entender isso é um processo. Porque só quando a gente mergulhar em nós, entender quem somos, é que nós somos transformados. Entender se nada que nós somos, como diz um santo, vocês são uma poeira, sim, mas uma poeira que é namorada de Deus. Somos um pó que Ele ama, mas entender que somos iguais. Então não tem sentido eu querer levar vantagem em tudo, e algumas vezes eu posso abrir mão disso, dessas vantagens que eu levo em prol do meu irmão. A pensar no outro como eu gostaria. Porque até para ajudar, até para fazer um ato de gratuidade, eu preciso não humilhar. Não preciso humilhar o outro, mas eu posso cuidar do outro. Então é preciso que a gente coloque nesse mundo um raio dessa luz. Porque o amor de Deus é a única luz que vai conseguir clarear esse mundo tão escuro. É a única luz que vai trazer conforto para tanta gente, que vai dar um raio de esperança para tanta gente. É esse amor que é real. Mas como é que esse amor vai chegar nos irmãos? Se nós, que já temos consciência que somos filhos amados, não conseguirmos exercitá-lo. Como é que aquele que não conhece vai descobrir esse Deus? É você. Nós somos responsáveis para que esse amor de Deus difunda no mundo. Somos nós. Não podemos abrir mão disso. Então, quando as pessoas verem vocês tomando algumas atitudes, delicadamente você vai estar falando contra essa lógica absurda, desse acúmulo egoísta que não tem sentido, dessa busca desesperada para poder aparecer e ser o primeiro, e ser mais importante do que o outro. A sua atitude pode fazer alguém pensar e falar, ué, por que fulano está agindo assim? Fala, porque eu já tenho consciência de ser amada, de ter um Deus que me ama, que somos irmãos, não somos nada diferente disso. Mas essa consciência tem que estar viva dentro de você. Aí a gratuidade, o cuidar uns dos outros, será uma extensão natural do nosso Deus. Será o próprio Deus agindo igual Ele agiu em Madre Teresa. Por que os repórteres corriam tanto atrás de Madre Teresa? Ela era pequenininha, miudinha, ela não tinha nenhuma beleza, porque as atitudes dela revelavam Deus. Eles ficavam fascinados com aquilo, fascinados com a atitude dela, como que naquela simplicidade ela revelava absolutamente que tinha outra coisa muito maior. Hoje, nós como cristãos temos que repensar como se as nossas atitudes têm revelado um Deus vivo. Então, se a minha oração não for uma oração, um estreitamento com um Deus vivo, eu não vou conseguir me nutrir disso, e eu não vou querer, vou entrar no cansaço e falar, não vou praticar nada disso. Isso que Jesus falou é muito difícil. Não é fácil o caminho com Ele, não. O caminho de Deus é estreitinho, o caminho do mundo é largo. Eu vou achar que Deus, larga isso para lá, esse mundo é assim mesmo. Não, não é. Será que a gente não pode semear o bem? Tem pessoas que na vida, às vezes, estão esperando só uma atitude sua. Só uma. Para poder continuar acreditando, para poder ter coragem de caminhar, para poder acreditar que vale a pena viver. Às vezes é uma atitude, pequenininha, que você fala, mas isso, quem recebe é que sabe, não quem dá. E às vezes a gente precisa entender que nessa vida quem perde é quem ganha.
Nós não entendemos isso, não. Tem um santo que diz que nós fomos feitos para poder cantar no mundo. Esse amor, essa misericórdia de Deus. Essa gratuidade. Porque Deus nos ama de forma mais gratuita possível. Vamos pedir a Ele. Entender isso que São Paulo fala, que o amor dele nos constrange. A gente é tão amado, tão profundamente amado, que se eu não fizer isso com meu irmão, eu vou ficar com vergonha. Mas o dia que eu entendo, o dia que eu entender, que fala, ele me buscou, ele me salvou, ele me deu direito à minha eternidade por causa da cruz. Porque pela gratuidade desse amor dele. Então, o que me custa ser doce, ser gentil, ser cuidadoso, olhar para o outro, amá-lo e falar, envolver com o problema do outro para ajudá-lo, para tirar aquilo, aliviar a vida do outro. Não somar dor à dor, mas trazer algo de melhor na vida do outro. E eu digo que o melhor que a gente traz na vida do outro é Deus. A melhor coisa que você pode dar. Entender que amar não é passar ao largo daquele que precisa. É estar junto daquele que precisa de você naquele momento. Ah, mas o que ele está me pedindo é muito. Não, preste atenção. Nós não temos obrigação de salvar o mundo inteiro, mas salvar aquele que ele colocou no seu caminho hoje. Nós só temos um dia. Porque diante de Deus só existe o hoje. A eternidade é assim, só existe o hoje. O passado já está passado. O futuro não sabemos se temos. Hoje. Então, hoje o Senhor colocou aquela pessoa difícil no meu caminho. Fala, Jesus, me ajude a amá-lo, a colocar alguma coisa doce na vida dele, como o Senhor colocou na minha. À medida que vocês forem recebendo e percebendo tantos detalhes de gratuidade que nós temos no nosso dia, na nossa vida, nós vamos ficar envergonhados de não dar, de não retribuir da mesma forma. Retribuir a quem? A Deus. Como é que eu posso fazer para pagar tanto que Ele me ama e cuida de mim? Amando e cuidando do irmão. Não tem outro jeito. É assim. Fala, Filô, mas você é exagerada para dar as coisas, às vezes quando vou dar a amostra. Fala, mas é porque eu tenho um pai exagerado. A gente aprendeu com ele que ele é Deus da abundância, então a gente não consegue dar pouco, porque ele é exagerado. Ele é assim conosco. É um desafio, é um desafio. Trazer esse amor ao mundo, essa luz ao mundo, é o desafio de cada um de nós cristãos que estamos aqui. De ser mais doce no mundo, de amar mais, de não preocupar, perdoar sem exigir, às vezes a gente perdoa, mas eu te perdoo se... Deus não pôs condição para nos perdoar. Perdoa. Ama porque ama. Esse é um exercício, dos mais difíceis, mas é um convite. É uma proposta de Deus para nós. Vocês acharam que ele estava falando só do banquete? Não, ele está falando da vida. Ele está falando, eu te proponho caminhar fazendo diferença nesse mundo. Caminhar revelando que existe um Deus de amor. E que a única moeda que pode existir entre vocês é amor. Difícil, não é fácil. Mas é a oração. É o contato diário com esse Deus vivo. É que nos vai dar força e coragem para viver isso. Não pense assim, não vou fazer isso por ele, não. Malandro. Você que não gosta de nada. Se Deus fosse olhar para nós, para a nossa vida, o que Ele nos daria? Muitas vezes nada. Então, não podemos olhar para o outro com o nosso olhar, mas pedir a Jesus, Jesus, me ajude a olhar para essa pessoa que é tão difícil com o seu olhar, para que eu possa ter na vida dela os mesmos gestos que o Senhor tem na minha. E quem sabe assim, ela poderá te descobrir. Quando ela virar para mim e falar, por que você é assim comigo? Por que mesmo eu fazendo tanto mal para você, você é bom para mim? Falo, porque eu tenho uma escola, tem alguém que me ama tanto, que eu fico com vergonha de não corresponder da mesma forma. Eu fico constrangida de não amar. Porque o que temos é um amor puro, sem condição. Ele não faz nenhuma condição para nos amar. Que a gente possa aprender isso dele. Pedir a ele essa noite, Jesus nos conceda essa graça. A graça de aprender a viver na gratuidade, porque foi na gratuidade que fomos resgatados, somente por amor. Que a nossa vida possa revelar exatamente esse Deus do amor e da gratuidade. Esse é o nosso convite para essa noite. A doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que fala assim, quando você for convidado para uma festa, não senta no primeiro lugar não, senta mais lá atrás, porque vai que tem alguém mais importante do que você, para que ninguém te tire de onde você sentou. Essa passagem, ela nos ensina sobre humildade, sobre entendermos o que é mais importante. E Jesus nos ensina que o outro sempre é mais importante do que nós.
O outro sempre é mais importante. Nós viemos para servir. Nós estamos aqui para servir. A doutora Fila hoje vai falar isso o tempo todo. Que a gente tem que servir, que a gente anda num mundo que todo mundo tem um ego muito grande e que a gente precisa ser reconhecido, nosso nome tem que aparecer. Sabe de uma coisa? Nosso nome tem que aparecer no livro da vida. O nosso nome tem que aparecer só para o Senhor. O resto, tudo é bobagem, tudo vai passar. A única coisa que vai ficar é o tanto que nós amamos e estivemos com o Senhor. Porque no momento final estaremos só eu e Ele, só você e Ele. Só isso que vai interessar. Por isso é importante a oração. E a oração que trabalha isso no nosso coração. A doutora Filó vai falando que através da oração, Deus vai nos fazendo humildes. Deus vai nos colocando no nosso devido lugar de quietude, de oração, no escondido. Deus é silêncio, Deus é brisa leve. Ele não quer ser reconhecido, estar com luzes e holofotes, não. Então a nossa oração hoje é essa, pedindo ao Senhor que tire o nosso ego, que tire o nosso eu, que muitas vezes teima em brigar, em aparecer, e que só Ele apareça. Assim como João Batista disse, o que importa é que Ele cresça e que eu diminua. Vamos rezar? Senhor, assim como João Batista falou, nós queremos falar. Importa que o Senhor cresça, importa que o Senhor apareça e que nós diminuamos. Trabalha o nosso ego, Senhor, trabalha o nosso coração. Queremos servir somente a Ti, queremos ser reconhecidos somente por Ti. O resto, nos ensine e coloque no nosso coração que um dia tudo isso vai passar. E a única coisa que vai ficar é o tanto que nós tivemos com o Senhor, o tanto que o Senhor pôde nos usar. Usa, Senhor. Usa as nossas mãos, usa os nossos olhos, usa os nossos ombros, usa o nosso sorriso. Somos Teus, Senhor, inteiramente Teus. Faz conosco, dá-nos da maneira que o Senhor quiser e a quantidade que quiseres. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima! Para mim é uma alegria ver a igreja quase toda já sem máscara, né? Que alegria ver a vida voltar, né? Que alegria ver as pessoas a gente poder ver os sorrisos dos outros, né? Que alegria, né? Isso para mim é um presente. Então hoje eu quero conversar com você sobre o Evangelho de João, capítulo 21, que foi lido domingo. Todas as vezes que a palavra de Deus for lida, gostaria que vocês prestassem muita atenção, para que a gente começasse a aprender, familiarizar com essa palavra, não é? Então, vocês prestem atenção no trecho aqui que nós vamos ler. Quando Jesus se manifesta para os discípulos às margens do mar de Tiberíades, né? Essa é a cena, né? O que acontece é que Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos. Mas vocês imaginem, esses homens, eles eram pescadores, Jesus apareceu, fez uma proposta, mostrou coisas, eles viram coisas, falou palavras que ficou, como diz Pedro, aonde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna. Então eles viveram tudo isso, eu fico imaginando cada milagre, cada coisa, cada conversa, né? Viveram colado nele 3 anos. De repente eles veem Jesus morrer, vê aquela loucura da cruz, vê a ressurreição, os acontecimentos, morreu, ressuscitou, eles não conseguem compreender. Jesus aparece, mas eles ficam desorientados.
Vocês imaginem o que é poder viver com Jesus durante 3 anos, assim, colado. E de repente, aquele que dá o rumo, aquele que é a palavra, aquele que dá o caminho, some, morreu. Então eles estavam sem saber o que fazer. Então eles estavam sentados sem saber o que fazer. Simão Pedro falou assim: eu vou pescar. Não sei o que eu faço, vou pescar. Aí o resto da turma falou: vou também. A cena é essa. Eles não sabiam o que fazer. Voltaram, né? Voltou para o começo. O que sabia fazer? Pescar. Pegaram as redes, foi embora para o barco e foi pescar. Então Simão Pedro falou: vou pescar. Eles falaram: nós também vamos. Saíram e foram para o barco. Quem estava lá? Estava Pedro, estava Tomé, eu já falei com vocês que é o nosso irmão gêmeo, semana passada falei com vocês. Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros, que eram os que eles citam aqui. Passaram a noite inteira pescando, conseguiram? Nada. Quando amanheceu, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Aí Jesus pergunta: moços, jovens, por acaso vocês têm alguma coisinha para comer? E eles responderam: não. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-lo por causa da quantidade de peixes. Então João fala para Pedro: é o Senhor. João estava nu, colocou uma roupa, pulou, nadou, foi até ele. E os outros vieram trazendo o barco, né? Algumas coisas para a gente poder pensar nisso. O que eu gostaria muito, né? Como a gente como irmão, que quando vocês lessem a palavra, a gente tem que pegar essa palavra e colocar ela hoje. O que tem essa pesca de 2000 anos atrás que eu não estava lá? Eu não estou pescando hoje de novo. Então o que esse trecho tem a ver com a minha vida agora? Senão a palavra não se torna vida e ela não te alimenta. E aí você deixa a palavra para lá, deixa a Bíblia fechada, ou então só aberta no Salmo 91, né? Que é o salmo que a gente sabe ler. Nossa, imagina, tem que estar aqui firme. E é tão... E que eu quero perceber se vocês conseguiram pegar a virada dessa palavra, né? Aonde que está o grande gancho disso aqui? Isso que vocês têm que aprender. Cada vez que vocês lerem um trecho, vocês têm que entender onde está o gancho disso. A história é essa: eles foram pescar, passaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Isso era a sobrevivência deles. Quando o dia está amanhecendo, Jesus está lá na praia. O mar tem uma relação